747-1048 ou 99642-6386. Consultório Médico Marileia Carvalho. Se ligue na super oferta que a Connect Internet traz pra você. Internet 100% fibra ótica até dentro da sua casa. Com planos de até 1000 mega de velocidade a partir de R$ 79,99. É isso mesmo que você ouviu. Planos com até 1000 mega de velocidade a partir de R$ 79,99. Para você navegar à vontade, baixar músicas e vídeos muito mais rápido. Ultra velocidade e estabilidade garantida. Agende agora mesmo sua instalação. Jogue online sem travamentos e assista vídeos e séries em alta qualidade. Venha para a Connect Internet e sinta a diferença. Connect Internet. Rio Bonito e Tanguá, 2 lonas azuis estreladas. Mais de 600 crianças e jovens impactados pelo poder transformador da cultura. Teatro, circo, música, dança, roteiro, desenho, história do cinema, cenografia e figurino. Oficinas gratuitas e um universo de novas possibilidades. Lona na Lua, arte, educação e cidadania. Patrocínio: Enel, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Através da Lei Estadual de... Você está no Jornal. Atenção para o top de 5 segundos. Está entrando no ar. Programa Flávio Azevedo. Entrevistas, as principais notícias de Rio Bonito e região e a sua participação. Programa Flávio Azevedo. Boa tarde, minha amiga, boa tarde, meu amigo, boa tarde, meus amigos ligados na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Grande abraço para você, seja muito bem-vindo, muito obrigado pelo carinho dos amigos que estão sempre ligados na nossa programação, sempre acompanhando aí a nossa programação. É um prazer grande tê-los aqui sempre conosco, né? Hoje, minha gente, é 21 de fevereiro de 2024, né? Bacana ter vocês aqui conosco. Muito obrigado aí pelo carinho dos amigos que estão sempre nos acompanhando, sempre nos prestigiando. Minha gente, eu gostaria só de voltar aqui ao programa Flávio Azevedo de ontem, né? Ontem nós tratamos aqui no programa da sucessão municipal, falamos aqui dos candidatos, né, dos pré-candidatos, dos nomes que aparecem como candidatos a prefeito em Rio Bonito nessa corrida eleitoral desse ano, né, 2024. Para você que ainda não sabe, lá no mês de outubro nós vamos ter que ir às urnas e escolher nossos preferidos para ocupar a Câmara Municipal de Vereadores e a Prefeitura, né? Isso Brasil afora, né? Eleições municipais em todo o território nacional, em todos os municípios. Eu trouxe aqui nomes que serão aí candidatos, né, que aparecem como possibilidade para assumir a Prefeitura de Rio Bonito. E aí, gente, eu peço desculpas porque eu esqueci, né? Aliás, esqueci não, eu não sabia. Eu não sabia de um dos nomes, né? Um dos nomes
que vão participar aí do próximo pleito, né? E aí fiz hoje contato com a pessoa, alguém me disse, né? Então ontem nós falamos aqui, rapidamente, voltando ao assunto aqui, boa tarde aqui para minha amiga Fabiana Babo, e já eu conto uma novidade para vocês sobre a Fabiana Babo, que passa aqui nos dando boa tarde. E aí é o seguinte, minha gente, olha só, se liga nessa história aí. Eu falei aqui para vocês do nome da ex-prefeita Solange, falei aqui do Mandiocão, que a gente não sabia se ia, se não ia, como é que ia ser esse negócio, né? Falei para vocês aqui do atual prefeito, Leandro Neto, Peixe, falei do ex-deputado Marcos Abraão, falei do Zé Américo, falei do Edio Delaroli, né? São nomes que nós tratamos aqui ontem, e não sabia, né, que nós tínhamos mais um candidato a prefeito. Então, segundo as informações que eu recebi do próprio Fabiano Cardoso, vereador Xeroca, né, ele é candidato, pré-candidato a prefeito em Rio Bonito, apoiado pelo ex-prefeito José Luiz Antunes, né, o ex-prefeito Mandiocão, né. Alguém me contou isso em uma conversa informal, não foi nem ninguém que me ligou e falou assim: Flávio, você ontem falou lá, esqueceu de fulano, esqueceu de ciclano. Então nós falamos aqui da Solange, falamos do Mandiocão, falamos do Zé Américo, que é vice-prefeito, falamos do Peixe, falamos do Marcos Abraão e falamos do Edio Mataruna, né, o Edio Delaroli, secretário de Saúde de Itaboraí. São nomes que aparecem como pré-candidatos, né? Fiquei em dúvida também, minha gente, em relação a Mel Cardoso, né? E aí foram duas consultas que eu fiz hoje, né? A Mel Cardoso me disse que não será candidata à Prefeitura de Rio Bonito. O caminho que ela está traçando é para ela concorrer a uma das vagas no Legislativo na Câmara Municipal. Então a Mel Cardoso será, né, atualmente ela é pré-candidata, ela será candidata, ela vai participar do processo eleitoral, mas disputando uma das vagas da Câmara Municipal de Vereadores, né? Informação que ela me deu na consulta que eu fiz, né? Mandei uma mensagem para ela e falei: cara, eu falei ontem dos candidatos a prefeito e eu não sei que direção que você vai tomar, porque, na verdade, gente, eu estou meio desligado desse cenário de política, né? Não participo muito, mas a gente entende um pouquinho e gosto de trazer as informações para a galera que nos acompanha. Então a Mel Cardoso não será candidata a prefeita esse ano, em 2024. Ela, esse ano, participa da corrida eleitoral por uma das vagas na Câmara Municipal de Rio Bonito. E outro pré-candidato a prefeito em nossa cidade, além dos nomes que nós citamos ontem, né? Então, martelo batido, né? Eu fiz a consulta ao próprio Fabiano Cardoso, ao vereador Xeroca, e ele confirmou para mim que ele é pré-candidato a prefeito e já escolheu, inclusive, a vice, que será a também vereadora Marlene, né? Então, uma chapa puro sangue ali do grupo do Mandiocão, né? O que eram ligados ao ex-prefeito Mandiocão na última legislatura, quando o prefeito Mandiocão estava ainda à frente do município. A Marlene era da base do prefeito Mandiocão e o Fabiano Cardoso também. Então, só para não deixarmos ninguém de fora, né, nessa informação que nós trouxemos ontem, o Fabiano Cardoso, vereador de 2 mandatos em nosso município, o vereador Xeroca, muito conhecido da galera do esporte, aí, da galera da bola, né, e tal. O vereador Xeroca, ele me disse, né, mandou mensagem para mim confirmando que ele é pré-candidato a prefeito em Rio Bonito, apoiado pelo ex-prefeito Mandiocão. Segundo ele, recebeu lá um telefonema do ex-prefeito Mandiocão, né, sugerindo que ele viesse prefeito e sugerindo que a Marlene viesse de vice com ele e que ele, José Luiz Mandiocão, né, segundo informações que me foi dada pelo próprio Fabiano, pelo próprio Xeroca, ele vai apoiar a candidatura, vai subir em palanque, vai dar apoio, vai tentar trazer o grupo que ele tem, né, e todo mundo sabe, não é segredo para ninguém, que nós temos dois expoentes muito significativos na política de Rio Bonito, Solange de um lado e o Mandiocão do outro, né? E aí nós temos outros grupos, né? O Marcos Abraão, agora o prefeito Peixe, né? E outros que vão se consolidando aí, mas hegemonicamente os grupos políticos maiores, mais robustos, né, no nosso município é o grupo da Solange e o grupo do Mandiocão. Solange, que ao que tudo indica, né, vem se comportando como alguém que será candidata agora em outubro, né,
E essa informação que eu recebo do vereador Xeroca, de que o prefeito Mandiocão não será candidato, mas vai apoiar a sua candidatura, junto com a vereadora Marlene, para a Prefeitura de Rio Bonito. Então vamos passar uma borracha no que eu disse ontem aqui, e vamos aqui recontar de novo aqui as pré-candidaturas que nós temos, né, este ano em Rio Bonito, até aqui. Pode ser que alguém desista, pode ser que alguém apareça mais uma novidade por aí, né? Então nós temos aqui Solange, Peixe, Marcos Abraão, José Américo, Édio Delaroli e Fabiano Cardoso, né? 6 nomes, é isso? Esqueci ninguém não? Então é isso, né? Então tiramos aqui Mandiocão da conversa que nós tratamos ontem, né? E os nomes que nós temos, então, 6 nomes que podem ser pré-candidatos, né? Ainda não existe nem pré-candidatura, né, minha gente? Mas 6 nomes que podem ser pré-candidatos este ano em Rio Bonito. Repetindo para você, a ex-prefeita Solange, o atual prefeito Peixe, né, o ex-deputado Marcos Abraão, o vice-prefeito José Américo, o secretário de Saúde de Itaboraí, né, que vem representando o grupo Delaroli, o Édio Mataruna, o Édio Delaroli, e também o Fabiano Cardoso, né, o glorioso Xeroca, vereador de 2 mandatos, né, será pré-candidato a prefeito aí na nossa cidade, né? Como diz o glorioso Nadelso, né, meu amigo Nadelso, e que comecem os jogos vorazes, né? E vamos aguardar como é que vai ser esse chacoalhar aí do tabuleiro eleitoral, né? Eu ontem recebi uma mensagem, né, em razão do programa que eu fiz, falando da pré-candidatura da ex-prefeita Solange, e assim, alguém dizia assim, Flávio, mas Solange está inelegível, né? Bem, gente, eu falei isso ontem aqui no programa também, acho que o cara lá não deve ter ouvido. Assim, pessoal, essa coisa do político de estimação, né, ou do puxar-saquismo político, isso atrapalha um pouco a moçada entender como que funcionam as coisas, né? E aí quando você traça determinados perfis, quando você conversa sobre determinadas questões, logo alguém vem rotular você como simpatizante daquela candidatura, não sei o que, tal. E assim, não, cara, você simplesmente está olhando para os fatos. Então eu gostaria de dizer para os amigos que fato é que, no meu entendimento, né, jurídico, a ex-prefeita Solange realmente está inelegível até o ano de 2027, olhando ali as frias letras da lei. Só que eu já vi, cara, ao longo dos últimos 20, 25 anos, em outras oportunidades, eu já vi Solange enrolada também com questões jurídicas, e todo mundo dizendo que ela não ia poder ser candidata, que se fosse não ia assumir, e governou 3 vezes. Então, gente, assim, nós vivemos no Brasil, né? Vivemos no Brasil. Então, eu acho muito imprudente ficar alardeando aos 4 cantos que ela não será candidata, por causa disso, por causa daquilo. Razões técnicas, quem fala isso, tem para falar, né? Mas nós vivemos no Brasil, um país onde a gente não pode levar muito a sério aquilo que a lei e a legislação falam. Repito, o Poder Judiciário ele tem muita força para chegar aqui e mandar eu ficar quieto, me tirar do ar, me cancelar, mandar o Facebook suspender a minha página, e me impedir de trabalhar, né? E o Poder Judiciário tem muita força na hora de fazer isso. Todavia, não tem essa mesma força quando o assunto é política, e sobretudo se o assunto política for do interesse daqueles que comandam e pensam a lógica do Poder Judiciário. A gente viu isso em esfera federal acontecer, né? Então assim, gente, eu acho muito perigoso, né, sair alardeando dos 4 cantos que a ex-prefeita não vai ser candidata. Realmente existe, a meu ver, um impedimento jurídico para ela concorrer às eleições. Mas nós moramos no Brasil. Inclusive, vou repetir a mesma coisa que eu falei ontem. Nós vimos, lá em 2016, o ex-prefeito Mandiocão também ter problemas com a sua candidatura, né? O Mandiocão não podia ser candidato, e aos 45 minutos do segundo tempo, faltando 5 dias para as eleições, apareceu uma liminar do então desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Ciro Darlan, né, uma liminar na madrugada, no plantão judiciário, que foi dada favorável
ao então candidato José Luiz Mandiocão, que não podia ser candidato por conta de problemas lá de restrição de contas, etc. e tal. E aí, cara, simplesmente o cara foi candidato amparado naquela liminar da madrugada, venceu as eleições, né? Teve mais votos do que Marcos Abraão, que efetivamente foi o ganhador daquele pleito, né? No primeiro momento, o vencedor das eleições de 2016 foi o ex-deputado Marcos Abraão, né? Só que depois, por conta dessa liminar, por conta de entendimento dali, por conta de entendimento daqui, por conta de interesses jurídicos daqui, por conta de interesses políticos acolá, o ex-prefeito acabou ficando 4 anos aí, sentado na cadeira de prefeito, e governou como bem quis, né? Então, gente, diante desses cenários, a própria ex-prefeita Solange, no último mandato dela, ela tinha o mandato dela pendurado lá no liminar, que estava na mão do Napoleão, vocês vão lembrar disso, né? E o Napoleão que tinha que julgar lá a questão dela, e era uma questão que ele tinha que passar o ferro, né? Não tinha clemência, era um tal de pedir vista, um tal de empurrar embaixo do outro papel, e postergar, e adiar a decisão, etc, etc. Então, cara, assim, você, meu amigo, que está nessa correria aí para avisar todo mundo que a ex-prefeita Solange não é candidata, cara, eu tenho muitas diferenças com a ex-prefeita Solange em relação à forma dela governar Rio Bonito. Mas eu aprendi com o grande jurista brasileiro Ives Grandas Martins que não se luta contra os fatos, né? Contra fatos não se briga com os fatos. E fato é que, primeiro, a ex-prefeita Solange é um nome muito forte na corrida para prefeito em Rio Bonito em qualquer tempo. 2, o Poder Judiciário toma decisões que, porra, a gente não pode escrever nem dar muito crédito, porque lá na frente ele muda de acordo com os interesses políticos que envolvem aquela candidatura. E vimos isso acontecer com o ex-prefeito Mandiocão em 2016, né? Ele não podia. E os caras arrumaram lá uma tramoiada lá, uma liminar de madrugada, depois um entendimento maluco, tiveram a ousadia de invadir a prerrogativa do Poder Legislativo Municipal e cancelar uma decisão que foi tomada naquela reunião. Vejam bem, senhores, o Poder Judiciário, ele não cancelou a reunião de 29 de novembro de 2015 ou 14, quando a conta do ex-prefeito Mandiocão foi cancelada. Eles cancelaram um ato do Poder Legislativo, que era exatamente o ato que apreciava as contas do ex-prefeito e que tornavam ele inelegível por causa daquela questão ali, né? Então, um negócio que eu nunca vi, né? No meio jurídico diz, inclusive, que isso não pode acontecer, um poder não pode invadir a prerrogativa do outro, mas o Poder Judiciário fez isso, invadiu o Poder Legislativo em sua decisão e mudou um ato daquela reunião que teve várias votações, várias decisões tomadas, especificamente a questão das contas. Eles entraram ali e cancelaram aquele negócio, tornando elegível o prefeito Mandiocão. Foi um absurdo à época, mas aconteceu, cara. Então, assim, muito cuidado quando você sair dizendo por aí que fulano não é candidato, que cicrano não é candidato e tal, porque se houver uma correlação de forças, uma conjunção de interesses, ele vai ser, sim, independente do que aprontou. Né? Nós hoje somos governados, lá na Presidência da República, por um cara que passou 3 anos preso ali por uma série de coisa feia que praticou. E hoje o cara é presidente. Então, minha gente, nós estamos no Brasil, então cuidado ao sair dizendo que fulano não é, ciclano não é. Então, só fazendo esse parâmetro aqui para os amigos, né, terem muito cuidado ao discutir as eleições municipais de 2024, que estão chegando por aí. Então, a novidade que eu tenho em razão da conversa de ontem, né, quem quiser saber dos nomes, o que eu falei a respeito, o que eu acho, o que eu não acho, está lá no programa de ontem. Hoje eu estou voltando ao assunto só porque eu não incluí o vereador Xeroca na conversa, e segundo o vereador Xeroca me disse, ele é pré-candidato, né, pré-candidato a prefeito em Rio Bonito, e vai ter como vice, na sua chapa, a também vereadora Marlene, numa candidatura que será apoiada pelo prefeito Mandiocão e pelo grupo do ex-prefeito Mandiocão. Bom, vamos ver como se dará essa corrida, né? Vamos ver. Historicamente, essa transferência de votos é um negócio muito complexo em Rio Bonito. Em 2004, Solange não conseguiu transferir
tantos votos assim para o candidato Anselmo, né? E o Anselmo, que era o candidato dela, o doutor Anselmo, acabou perdendo a eleição para a dobradinha Aires Abdala, né? Mandiocão e Aires Abdala, lá em 2004. Em 2008, novamente houve uma dobradinha do grupo de Solange, encabeçada pelo vereador Reis, que tinha Solange como vice, e Mandiocão, sentado na cadeira, conseguiu vencer essa dupla, né? Ela não conseguiu, mesmo sendo vice na chapa do Reis, à época Solange era deputada e tal, ela não conseguiu trazer tantos votos assim. Em 2012, o prefeito Mandiocão não conseguiu fazer o seu sucessor, não conseguiu transferir todos os seus votos para Matheus Neto, e acabou Solange sendo a vencedora naquele pleito, né? E assim foi sempre aqui em Rio Bonito. Nós tivemos o próprio Mandiocão lá em 96, na corrida eleitoral de 96. Mandiocão assume a prefeitura em 93 e tem eleições em 93, 94, 95, 96. E aí em 96 teve eleição. A candidatura apoiada pelo prefeito Mandiocão era o saudoso Félix, né? O saudoso Félix, que foi candidato a prefeito, tendo como vice Carmen Mota, né? E essa chapa não vingou. Solange ganhou a eleição. O primeiro mandato do ex-prefeito Mandiocão foi um mandato assim extremamente bem avaliado. Ele fez um governo que agradou bastante a população de Rio Bonito, e nem esse apoio popular que o mandato dele teve foi suficiente para que ele conseguisse transferir os votos dele para o Félix Jorge, que era um cara extremamente querido, um cara muito bacana, que a galera gostava dele, né? Ele não consegue transferir esses votos. Então, transferência de voto em Rio Bonito, o próprio Mandiocão sabe que é um negócio muito complicado. Ele já tentou algumas vezes com o Matheus Neto, com o Félix Jorge, e não conseguiu. E agora está diante desse desafio. É claro que chega muito mais matreiro, muito mais experiente, muito mais vivido na questão da política, né? E vamos aguardar como vai se dar esse desenho aí. Deixa eu mandar aqui um abraço para Evanilza Gonçalves, que está aqui nos acompanhando. Deixa eu mandar aqui um abraço para Elanilza Rodrigues, que está aqui nos acompanhando também. Muito obrigado aí pelo carinho dos amigos que estão nos prestigiando. Então vamos lá, minha gente. A corrida eleitoral. Prefeito Peixe vai concorrer à reeleição, segundo informações que a gente recebe do grupo dele. A ex-prefeita Solange, o ex-deputado Marcos Abraão, o vice-prefeito José Américo, quem mais aqui? O Edio Delaroli, né, que vem de Itaboraí, representando o clã Delaroli, num projeto de poder importante aqui para o nosso cinturão aqui, né? E agora, o nome que estava faltando ontem, Fabiano Cardoso Xeroca, mais um pré-candidato a prefeito aí da nossa cidade. Eu estou voltando ao assunto hoje, exatamente porque ontem eu esqueci de tratar desse... Eu não sabia que o Fabiano Xeroca seria candidato a prefeito, seria pré-candidato a prefeito, então hoje estou corrigindo aqui essa informação que eu trouxe. Ainda dentro dessas novidades, né, hoje eu vi uma foto onde aparece o Edio Delaroli abraçado com o nosso amigo Aleomar Guimarães, né? Aleomar, que é filho do nosso tradicionalíssimo, queridíssimo artista aí da nossa cidade, Baianinho, né? E as informações que temos é de que o nosso amigo Aleomar Guimarães deve ser, pelo menos segundo as informações que nós recebemos, né? O nosso amigo Aleomar Guimarães deve ser o vice na chapa do Edio Mataruna, que é secretário de saúde em Itaboraí, e vai pleitear aí a prefeitura de Rio Bonito, né, na hora que as coisas começarem a acontecer. Eu já expliquei ontem aqui, gostaria de voltar aqui a falar da questão do Edio. É um projeto particular dos irmãos Delaroli, um deputado, o outro prefeito de Itaboraí. Eles entendem que é importante criar um cinturão dos Delaroli aqui nesse nosso quadrado, que começa em Maricá, passa por Itaboraí, chega em Tanguá, vai para Rio Bonito, se estende para Silva Jardim, vai para Casimiro de Abreu até Rio das Ostras. Eles entendem e pretendem criar um cinturão Delaroli nessas cidades, quiçá conseguindo alcançar São Gonçalo e Niterói. E aí alguém vai me dizer assim, mas isso é impossível, os caras são malucos. Minha gente, eles estão projetando isso, cara, né? Se vai conseguir ou não é outra coisa, né?
mas na cabeça deles ali, a informação que a gente tem é que existe um projeto deles de criar um cinturão político, um cinturão de poder nessas cidades aqui, desse nosso eixo aqui, Metropolitana 2, desse nosso eixo aqui da região das baixadas litorâneas, né? E eu estou vendo uma trovoada roncando ali fora. Se por acaso eu desaparecer aqui, minha gente, é porque acabou a luz ou acabou a internet, tá? Já fiquem sabendo aí. Então eu havia comentado isso aqui ontem, né? E o nome escolhido para representar o clã Delaroli em Rio Bonito é o Edio Mataruna, que recebi aqui no nosso programa ano passado. Conversamos com ele sobre isso, perguntei a ele se seria ou não candidato a prefeito aqui. Ele não fugiu da responsabilidade, não disse que sim, mas também não disse que não. Falou que era um soldado lá do exército dos Delaroli, e aquilo que fosse decidido, ele ia acompanhar a decisão de quem manda na bagaça, né? Então acredito que sim, que seja, né? Eu vi essa foto hoje com o Aliomar Guimarães. Nós temos outras figuras de Rio Bonito, do meandro político, que estão inseridas aí nesse apoio ao Delaroli. Então acredito que sim, ao contrário do que dizem, é um nome que deve aparecer por aí, disputando a pré-candidatura aqui em Rio Bonito, né, e sendo candidato posteriormente. Os grupos políticos, minha gente, têm um perfil de desqualificar o oponente, né, desqualificar o concorrente. Eu vejo isso muito acontecer. É um tal de botar defeito no outro e tal. Cara, eu sinceramente não sei se esse é o melhor caminho, né? Esse é o melhor caminho. E aí, fazendo aqui uma análise do entendimento e do comportamento do Rio Bonitense, né? Eu, mais do que ninguém, conheço que essa coisa de ficar dando muita porrada num cara não adianta muito, tá? Eu já estive lá nessa trincheira de fazer muita crítica, dar muita pancada, e de boa, rapaziada, não adiantou porra nenhuma, né? O comportamento do Rio Bonitense, ele é muito peculiar, né? E aí, quando eu vejo uma tentativa de desqualificar a candidatura do Delaroli, e sobretudo a forma como dizem, né, pejorativamente, o cara é forasteiro, o cara não é daqui. Não sei se esse é o melhor argumento para me convencer e convencer o Rio Bonitense de que ele não é um bom candidato, né, para poder assumir a prefeitura. Forasteiro por forasteiro, uma importante e grande liderança que nós temos em Rio Bonito é a Solange Almeida, que é nascida nos Pampas, né? É gaúcha de Porto Alegre, capital do Rio Grande, né? A única diferença, falei isso aqui ontem, vou repetir hoje, a única diferença que eu vejo do nome Solange para o nome Edio Delaroli é que Solange, ela veio morar em Rio Bonito, se travestiu de rio bonitense e potencializou, inclusive, alguns maus hábitos nossos, né? Que é esse paternalismo que é muito natural nas cidades de menor porte. Aqui em Rio Bonito é muito latente isso. A única diferença que eu vejo é essa, né? Solange veio morar em Rio Bonito, foi lá para a região interiorana, muito carente, distribuía favores, era uma pessoa que fazia, ajudava muita gente por lá, e com isso conseguiu ser vereadora. Depois foi reeleita de novo vereadora, foi vereadora por 2 mandatos, né? Se entrincheirou ali na escola do Aires Abdala, ali ela ganhou força e veio candidata a prefeita, venceu as eleições, manteve essa linha da ajuda, do assistencialismo, do choro no palanque, esse perfil mais humanista, populista, né? Isso agrada muita gente. E, cara, mas ela se travestiu de Rio Bonitense, ela veio para cá, veio morar aqui, foi para a região interiorana, ajudou muita gente, etc. e tal. Diferente do Edio, que vai chegar de supetão e dizendo, sou candidato. Não vai dar tempo dele se travestir de Rio Bonitense, igual fez a ex-prefeita Solange. Essa é a única diferença. Mas assim, bater o martelo e dizer que estrangeiro por aqui não dá certo, eu acho que é ignorar o que a história está nos apresentando. Eu já falei para os amigos aqui, independente das minhas convicções pessoais, a análise política ela tem que ser livre de qualquer paixão política, paixão partidária. A análise política ela tem que ser imparcial, ela tem que ser
analisando os fatos, os números, os acontecimentos. E analisando os fatos, os números, os acontecimentos, o que eu entendo é que sim, o Edio de La Role, se for candidato a prefeito em Rio Bonito, ele tem sim chances de vencer a eleição, porque não? Haja visto que Solange, também estrangeira, foi candidata aqui, foi vereadora, foi prefeita, foi deputada federal, né? E é seguramente uma das maiores, ou se não a maior liderança política da história de Rio Bonito, né? Isso não significa, minha gente, que eu estou dizendo que ela é santa, que ela é maneira, que o governo dela é bom. Não é isso. Não é isso. A gente precisa aprender a separar as coisas, né? Nós estamos fazendo uma análise, né, de uma leitura política, olhando aqui os fatos. Não é porque eu não aprecio a forma da ex-prefeita governar que eu vou dizer que não tem chance nenhuma, isso é furada. Nós estamos fazendo uma análise. E a análise é essa. Embora eu não aprecie a forma dela governar, não entenda ser o melhor caminho para governar, tudo bem, quem discorda está tudo certo, eu consigo entender também que Solange Almeida é a maior, ou uma das maiores, ou a maior liderança política que este município já viu. Está na história aí ao lado de Celso Peçanha, ao lado lá de figuras como Aires Abdala, Alcebide Moraes Filho, né, o ex-prefeito Mandiucão, que tem 4 mandatos, etc. E tal. Então, assim, minha gente, os fatos, os números, a história da política de Rio Bonito me diz que o Edio tem sim condições de ser prefeito, de ser abraçado pela população. Solange foi, sendo gaúcha de Porto Alegre, o Edio chega de muito mais perto, né? Por que não poderia ser? Né? Só vejo essa diferença. Solange, ela veio para Rio Bonito, ela se tornou rio bonitense, ela se travestiu de rio bonitense, potencializou, inclusive, alguns dos nossos maus hábitos, né, que deveriam ser mudados ao longo do tempo, e ela, inclusive, consolidou, cristalizou alguns usos e costumes que temos que precisam ser mudados, né? Mas tudo bem, é prática dela, está tudo certo, está tudo tranquilo. Então, cara, assim, dizer que o Edio não tem condição, eu acho que é uma mania que nós temos de desqualificar as pessoas, né? E um abraço aqui para o meu amigo Dilon de Souza Ferreira, né, que é ex-vereador do nosso município, que está aqui nos acompanhando, nos prestigiando. Boa tarde para você também, meu irmão. Então, assim, cara, eu acho que a candidatura... Esse dia uma pessoa me perguntou, Flávio, o que você acha aí? Eu falo, meu irmão, eu acho que as eleições, elas estão em aberto. Eu entendo que a corrida eleitoral em Rio Bonito, pela prefeitura, até o momento, ela está aberta. E a pessoa me perguntou assim, até para o próprio prefeito? Eu falei, sim. O maior erro dos opositores ao prefeito Peixe é achar que o Peixe está morto. Minha gente. O cara está sentado na cadeira. O cara está sentado no poder. A chave do poder está na mão dele. Ah, mas ele não tem condição, ele não tem capacidade. Também diziam isso ali atrás, quando ele foi candidato. Quando o Peixe lançou a candidatura dele, todos nós achamos muito engraçado. Todos nós rimos. A galera imitava ele falando. O cara está andando de bicicleta por aí dizendo que é candidato, rapaz. Isso é maluco. Não vai dar em nada isso. E o cara ganhou a eleição. Né? Então, assim, eu entendo que... eu estou olhando aqui para os fatos, tá, minha gente? Estou olhando aqui para os fatos, para os acontecimentos dos últimos anos na política de Rio Bonito. Parece que as pessoas não aprendem a lição. Não aprendem a lição. Ali atrás, quando o nome do Peixe foi apresentado, o povo ria, ridicularizava. Pô, é maluco. O cara ganhou a eleição. Ah, mas era um ano de pandemia, porque tinha 10 candidatos. Não interessa, ganhou a eleição. E esse ano, nós vemos um cenário que vai se aproximando ao 2020. Nós temos até agora 6 nomes, né? 6 nomes, né? Ah, mas o prefeito tem uma rejeição muito grande, não sei o quê. E aí, para essa fala do prefeito ter uma rejeição muito grande, eu quero apresentar aqui uma fala da ex-prefeita Solange, numa entrevista que ela me concedeu em 2007, lá na Rádio Sambê. Eu não sei qual foi a pergunta que eu fiz. Ela respondia assim, ela me respondeu o seguinte, nunca se deve duvidar de uma candidatura. Em 2000, eu e Anselmo não podíamos sair na rua porque a gente tinha medo das pessoas jogar pedra na gente. A gente foi candidato e ganhamos a eleição. Fala
da ex-prefeita Solange, numa entrevista que me deu, que deve estar gravada em algum canto aí, rede minha, blog, site, sei lá, deve ter isso em algum canto, porque foi em 2007, se não me engano, que ela me disse isso, numa pergunta que eu fiz, numa entrevista lá na Rádio Sambê, quando ela era deputada, se não me engano. Então, cara, assim, eu entendo que as pessoas devem respeitar as candidaturas, né? Esse negócio de ficar debochando, esse negócio de ficar rindo. O próprio ex-prefeito Mandiocão, lá em 92, quando veio sentado no chifre do boi, gritando vamos que vamos, parecia que era um negócio assim, esquisito, né? O cara com o nome de Mandiocão, rapaz, lá, vem lá do 2º distrito, é um matuto, não sei o que, vai ser prefeito aonde? Ganhou a eleição. Ganhou a eleição. Naquela época venceu um sujeito chamado Celso Peçanha. Celso Peçanha Celso Peçanha em Rio Bonito, na cabeça dos mais antigos, juntamente com Aires Abdala, é uma espécie de Getúlio Vargas na história de Rio Bonito. A maioria dos brasileiros não sabem quem é Getúlio Vargas, mas respeitam pra caramba esse nome, porque leu no livro de história, escutou vovô contar, escutou papai falar. Então existe assim um certo respeito ao nome do Getúlio Vargas, no Brasil de maneira geral. Independente do seu lado político, se é direita, se é esquerda, se é centro, o que for, o nome Getúlio Vargas, ele impõe um respeito até em nós, que nascemos muito depois da morte dele. O Aires Abdala e o Celso Peçanha têm essa aura, né? São os caras assim, aqui na política de Rio Bonito. E esse Celso Peçanha foi derrubado, foi derrotado por aquele matuto maluco que veio lá do 2º distrito, gritando vamos que vamos, e tal, papapá, aquele negócio todo, muita gente ridicularizava, e o cara ganhou a eleição. Chega em 2000, Solange fez um governo que não agradou muita gente, um governo ruim, ganhou a eleição. Então, galera, vamos, como dizia meu saudoso pai, vamos arriar a trouxa e vamos conversar, porque as coisas não são nesse oba-oba aí, de rede social, de puxa-saco de um lado, puxa-saco do outro. A política precisa ser analisada, né? Os números precisam ser consultados, a história política precisa ser pensada. Então, quem está achando que o atual prefeito, porque tem gente falando isso, porque tem gente falando aquilo, está morto, está enganado. Está muito enganado. Os candidatos aí, os pré-candidatos, né? Não tratem de botar o sapatinho na rua. Olha o que a prefeita Solange está fazendo. A ex-prefeita Solange já está há um ano aí fazendo corrente de oração, visitando igreja, tomando café com um, jantando com o outro e tal, nas visitas, de baliqueto, quietinha e tal. Mas não é candidata, mas está trabalhando, irmão. Está trabalhando. E aí, se ela conseguir lá arrumar um Ciro Darlan da vida lá, um eliminar na madrugada, igual o Mandiocão conseguiu em 2016, vinga o negócio. Então eu vejo muita gente sentado nessa zona de conforto não pode ser candidata que está inelegível. Não, o prefeito, se eu fosse ele, nem vinha candidato que está morto, está todo mundo falando mal dele. Muita gente sentada nessa zona de conforto, esquecendo de trabalhar. Minha gente, né? Então, o Dilon diz aqui, você lembra a gente conversando depois da reunião da Câmara, na beira da linha do trem? Eu, você e Peixe? Dilon, lembro sim dessa reunião, né? Peixe chegou lá de bicicleta, né? A gente olhando um por olho, eu olhei para Dilon olhou para mim e falou assim, rapaz, mas será que vai isso, né? E foi. E foi. Deixa eu mandar aqui um abraço aqui para o nosso amigo Bardasson, grande Sebastião Bardasson, acompanhando a gente aqui. Obrigado, irmão, pela sua companhia aqui conosco nesta tarde, né? Para você que está chegando agora, nós estamos analisando aqui a conjuntura dos nomes que aparecem como pré-candidatos a prefeito aí em Rio Bonito. E exatamente, minha gente, por esse histórico que nós precisamos respeitar os nomes, como Solange, né, o prefeito que está no mandato, Solange que tem 3 mandatos, deputada federal, tem história. Uma coisa é você olhar os fatos, entender e respeitar. A outra é você achar que é maneiro, cara. Eu, particularmente, não gosto da forma da ex-prefeita governar o município. Gosto, né? Mas não é por isso que eu vou ficar aqui dizendo, não, cara, não é assim que a banda toca, né? A inteligência, a maturidade mostrou que não é esse o caminho, né? Também acho desnecessário ficar dando porrada no prefeito aí a 3x2. Então, quem está na oposição pode tratar de botar sua sandalinha na estrada, bater de porta em porta, fazer o seu trabalho, se viabilizar, porque está arriscado ter uma grande surpresa lá no dia das eleições, né? E quem
desqualifica os nomes novos, né? Nomes aí como Edio Delaroli, nomes aí como Fabiano Xeroca, né? O cara é maluco, rapaz. Quem é Fabiano Xeroca? Já escutei alguém dizer isso. Quem é Edio Delaroli? Forasteiro, não conhece Rio Bonito, não sabe nada. E as pessoas ficam nessa tentativa de desqualificar os nomes, né? A mesma coisa acontece com o Zé Américo aí, que é vice-prefeito atual, rompeu com o prefeito e está com a sua pré-candidatura na rua lançada, e muita gente, mas é vice, e pereré, e quem é, que ninguém conhece, ninguém nunca viu. Minha gente, isso é um péssimo hábito que nós temos, ignorar o adversário, ignorar. Eu trouxe aqui várias histórias ali de trás, de figuras que chegaram ridicularizadas, né, dizendo que não era daqui. Lembro quando a ex-prefeita Solange foi candidata em 96, ela o tempo todo teve que lidar com esse rótulo de estrangeira, né, não é daqui, né, e é gaúcha, e não sei o quê. E o principal rival que ela tinha naquela eleição era Félix Jorge, né, apontado pelo Mandiocão, que tinha feito um bom governo. E Félix, um cara muito querido, muito estimado por todos, né? A esposa do Félix era uma pessoa também muito querida. E aí, cara, Solange ganhou. Mesmo com aquele papo de que não é daqui, e essa conversa de que Solange não é daqui, é forasteira, não sei o que mais, isso persiste até hoje, na boca, na fala, na crítica de algumas pessoas. Porra, brother, será que nego não entendeu ainda que não colou essa parada? Não dá para arrumar uma outra conversa? Né? Não dá para arrumar outra conversa. A mesma coisa é reclamar que o Mandiocão é matuta, não sei o que, tal. Cara, eu já vi Mandiocão sentado na prefeitura dar volta em tanta gente politicamente. Os caras mais malandro que ele. E tomaram a volta dele. Né? Entre eles, a raposona política, Aires Abdala. Aires Abdala é uma sumidade política no nosso município. Um cara que sabia muito de política. Sentou lá com o Mandiocão, não sei que Mandiocão contou a ele. Vieram os dois candidatos, né, dizendo que iam ser dois prefeitos para governar Rio Bonito. Lorota isso. Não existe dois prefeitos em lugar nenhum. Um é prefeito, o outro é vice. Né? E Aires aceitou ser vice-prefeito na chapa com o Mandiocão. Muita gente achava que devia ser o contrário, devia ser Aires, né, como prefeito e Mandiocão de vice. Mas aí, talvez por conta da questão da saúde do Aires Abdala, etc. e tal, ele aceitou ser vice e tomou a volta, porque depois foi afastado do governo pelo ex-prefeito Mandiocão. Os secretários que ele indicou foram todos tirados também. Tomou a volta do Mandiocão, do matuto lá, não sei de onde que o nego diz que é chucro, que tal, papapá. Uma coisa é o cara ser chucro, a outra é o cara ser abestado. E se existe uma coisa que o Mandiocão não é abestado. Então eu chamo inclusive a sua atenção para essa sugestão que o ex-prefeito Mandiocão dá e apoio ao nome do Xeroca e da Marlene. Se existe uma coisa que eu aprendi, é que de Pangaré o Mandiocão não tem nada. Embora eu tenha por muito tempo chamado Mandiocão de Pangaré, etc. e tal, eu aprendi uma parada, irmão. Eu falava isso de zoeira. Se existe alguém que está longe de ser Pangaré, é o ex-prefeito Mandiocão. Se existe alguém sabido nessa questão de política, é o ex-prefeito Mandiocão. E se o cara está apontando Xeroca e Marlene, meu irmão, ele não tirou isso da cartola, do bolso, ele tem ali algum tipo de olhar, e esse é um cara que tem uma visão além do alcance, parece o Thundercat. Né? Tenho minhas diferenças também com o Mandiocão em relação a ele como administrador do município. Né? Hoje, na hora que eu falei com o Xeroca confirmou para mim que era pré-candidato a prefeito. Eu até falei, porra, cara. E ele falou, Flávio, venho candidato a prefeito porque o prefeito Mandiocão me ligou e me convidou para vir candidato a prefeito com o apoio dele. Foram as palavras de Xeroca para mim. E se alguém quiser dizer que é mentira, eu apresento aqui a mensagem que ele me mandou. Né? Foi isso que o Xeroca me disse. E aí, meu irmão, se o Mandiocão está entrando numa seara dessa, de apoiar Marlene e Xeroca, ele está vendo alguma coisa aí. Não sei se para agora, se para próximo, eu não sei o que ele está vendo, mas ele tem algum objetivo, ele não é bobo. Né? Então, assim, na hora de ridicularizar a candidatura lá do nosso amigo Xeroca, muito cuidado também
na hora de ridicularizar a candidatura do vereador Xeroca junto com Marlene, né? E nós temos essa mania. Aliás, deixa eu mandar um beijo aqui para a dona Cirlei, nos acompanhando aqui. Dona Cirlei, beijo no seu coração, grande abraço, muito obrigado pelo carinho sempre, dona Cirlei, que é uma das ouvintes número 1. Eu tenho aí alguns ouvintes número 1, né? Dona Cirlei está entre elas, né? Muito obrigado, dona Cirlei, pelo carinho de sempre, um beijo no coração, muito obrigado aí pelo carinho de sempre. Então, minha gente, eu vejo os pré-candidatos, é claro que nós temos nomes pesados, como a ex-prefeita Solange, que a gente sabe que tem um peso político, a ex-prefeita Solange, que eu, por exemplo, arrisco dizer que ela já sai de casa com 5, 6 mil votos, independente de qualquer coisa, de cenários, ela sai de casa com 5 mil votos, no mínimo, né? Mas nós temos uma eleição, na última o Peixe conseguiu vencer dela, né? E aí? Então, assim, quais são as estratégias aí? Nós temos esses nomes novos, temos aí o José Américo, o prefeito sentado na cadeira e muita gente ignorando o poder de quem senta. Não é o fato de ser o Peixe, minha gente, tá? Atenção, não é o fato de ser o prefeito Peixe sentado na cadeira que torna quem está no poder alguém a se respeitar. É o fato de ser alguém que está na cadeira de prefeito. Se você colocar Flávio Azevedo, João, Quinca, Manuel, Pedro, sei lá, Eurivaldo Silva, meu amigo aqui, sentado na cadeira de prefeito para concorrer à reeleição, independente de ser bom ou ser ruim o governo, ele tem muita chance. Quem está na máquina tem muita chance. Então há de se respeitar esses nomes aí. A ex-prefeita, não caia nessa conversa de... E meu recado aqui vai sobretudo para quem é pré-candidato. Não fiquem sentados nessa zona de conforto aí de que Solange está impossibilitada, Solange está inelegível. Não entra nessa zona de conforto, não. Foi assim que lá em 2016 uma galera aí se lascou com o Mandiocão. Ficou todo mundo sentado na zona de conforto achando que o Mandiocão não ia ser candidato, estava inelegível, e aos 45 minutos do segundo tempo apareceu o Ciro Darlan, apareceu uma liminar da madrugada e o cara governou por 4 anos. Quem venceu aquela eleição foi Marcos Abraão, até a página 2. Depois o Mandiocão é que ganhou, que foi diplomado, que assumiu e ficou, parceiro. Não teve esperneio, teve grito, não teve nada disso. Ficou 4 anos. Então, alô você que está aí dizendo, Solange não é candidata não, pererê, pererê. Meu irmão, olha para o retrovisor da história da política de Rio Bonito e entenda que você pode estar incorrendo num erro. Olha a palhaçada, né? Eu entendo que as pessoas deveriam ter um pouco mais de cuidado antes de se desfazer, de desqualificar a candidatura do adversário. Eu penso diferente. Eu penso que quem é candidato aí, quem é pré-candidato a prefeito, sabendo que vai concorrer com um prefeito sentado na cadeira, com o poder na mão, com os contratos na mão, com recursos na mão, com a influência política na mão, deveria respeitar esse cara, independente de ser Peixe, Mandiocão, Solange, João, Manel, deveria respeitar esse cara. A ex-prefeita Solange, independente de estar inelegível ou não, pelo histórico que o Poder Judiciário brasileiro tem, pela história que a política de Rio Bonito tem, né? As liminares de madrugada, os Napoleões, o Ciro Darlan da vida, deveria respeitar essa pessoa e correr atrás, né? E ridicularizar aqueles que são iniciantes, ridicularizar a candidatura do Zé Américo, ridicularizar a candidatura do Fabiano Cardoso, ridicularizar a candidatura do Edio Delaroli, eu acho perigoso, né? E por último, eu gostaria de finalizar aqui lembrando do Marcos Abraão, que eu falei pouco dele aqui. E vejo muita gente também falando do Marcos Abraão. Minha gente, o Marcos Abraão já ganhou uma eleição em Rio Bonito. Tem aí um histórico de 4 ou 5 mandatos de deputado. Não é uma criança, não é um bobo que está entrando nessa história aí também, não. Não é não. Há de se respeitar a candidatura, o nome do Marcos Abraão. Não, mas foi preso na Lava Jato, lá na Furna da Onça. Não, porque Marcos Abraão jogou dinheiro pela janela. Minha gente, esquece isso, esquece isso. Há de se respeitar a candidatura do Marcos Abraão. Independente de você ter diferença com ele, independente de você gostou ou não do mandato dele de deputado,
há de se respeitar um cara que por alguns mandatos esteve na Alerj, né? Por alguns mandatos esteve na Alerj, tem uma importante influência política, né? E é o nome que está aí. E detalhe, já ganhou uma eleição ali atrás. Em 2016, em condições naturais de pressão, o Marcos Abraão teria ganho a eleição. Naquela eleição nós tivemos o Marquinhos Luanda, o Marcos Abraão e o Mandiocão, 3 nomes, né, que eram candidatos os principais candidatos à eleição. O Marcos Abraão ganhou aquela eleição. Só não ganhou porque apareceu uma liminar de madrugada, do Ciro Darlan, que viabilizou a candidatura do Mandiocão. Senão, meu irmão, neca de Quitibiriba. O Marco tinha ganho a eleição. Tem esse papo também de que Marco nunca vai ser prefeito de Rio Bonito. Tem gente sentada nessa zona de conforto, né? Tem gente sentada nessa... Não, o povo de Rio Bonito não quer... Minha gente, vamos devagar com o andor. Vamos devagar com o andor. Essa tentativa que existe sempre de tentar desqualificar o adversário é uma tremenda de uma babaquice. É um desserviço à política de Rio Bonito. Nós temos expoentes políticos importantes que deveriam ser mais respeitados por todos nós, pela história, né? E por vezes, numa tentativa de desqualificar a candidatura, as pessoas são levadas também de rolo e até serviços prestados são ignorados. Então, muito cuidado também ao desqualificar a candidatura do Marcos Abraão. Acho que deve ser respeitado também. Aliás, como um grande favorito. O Marcos Abraão acaba sendo sempre aquele cavalo paraguaio, né? E desculpa, Marcos, por essa comparação, mas essa é a realidade. E em todas as eleições, desde 2008, o nome dele sempre desponta. E aí, quando ele aparece, quando ele figura nas pesquisas que os grupos políticos fazem, e o nome do Marcos aparece sempre muito forte, aí a galera começa a se organizar para fragilizar, para diminuir, para desqualificar, para tentar tirar dele a possibilidade de vitória. Tem gente que trabalha muito mais para o Marco Abraão não ganhar a eleição do que para que ele ou o seu candidato vença as eleições. A gente já viu isso em algumas eleições aí. Nas últimas 2 eleições, por exemplo, cansei de ouvir de grupos políticos dizendo assim, rapaz, a gente precisa se organizar para ganhar esse negócio, a gente não pode deixar isso parar na mão de Marco Abraão. Se a prefeitura parar na mão de Marco Abraão, vai ser uma merda. Eu não sei o que vai acontecer. Eu, sinceramente, esse papo aí de que não, que Marco vai vir para cá, vai instalar a milícia, vai instalar... Cara, que conversa, que papo furado, né? O Marcos Abraão me parece o caqui da vez, né? Lá nos anos 80, final dos anos 70 e anos 80, o caqui sempre era candidato a prefeito. E tinha um pessoal babaca em Rio Bonito, e mais babaca ainda era quem acreditava, que dizia que Caqui não podia ser prefeito porque ele ia construir um puteiro em Rio Bonito. Lembra disso? Quem era vivo naquela época vai lembrar disso. Eu era garoto, escutava os mais velhos falando isso. Não, Caqui não pode ser prefeito porque vai fazer um puteiro em Rio Bonito. Primeiro que não é a prefeitura que faz puteiro em lugar nenhum. É sempre um empresário que tem vivacidade comercial, que entende que o puteiro atrai muita gente, né? Ignora... Vamos falar sério aqui, minha gente? Vamos lá. Se tem um lugar que rola dinheiro, é lá. Vai uma galera, ninguém quer falar disso, não, mas essa é a realidade. Mas não é a prefeitura que faz puteiro. Mas lá nos anos 80, colocaram essa marca no Caqui, que ele não podia, por causa da história do baile do Cabide, lá nos anos 60, né, e tal. Colocaram essa marca no pobre coitado do Caqui, que ele não podia, e o cara não conseguia ganhar a eleição. Passava sempre perto, e nunca conseguia ganhar a eleição, que tinha um monte de idiota que acreditava nessa falácia de que se o Caqui fosse prefeito, eu ia botar um puteiro na cidade. Ora, pombas, tem puteiro para tudo quanto é canto aí, e aí, cara? Né? E tu precisa parar com essas babaquices de estar acreditando em sandice. E o Marcos Abraão, eu olhando assim a trajetória política dos últimos 12 anos, me parece ser o Caqui da vez. Marcos Abraão é o Caqui da vez. Só que não é, a história do Marcos Abraão não é puteiro, é milícia. Não, porque o cara vai dar um tiro, vai trazer a milícia, que não sei o quê, porque ele fala alto, parará. Babaquice, palhaçada, idiotice.
Você que discordar das práticas do Marcos Abraão, não, eu conheci o Marcos Abraão assim, 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 não, fez um trato comigo aqui e não cumpriu, não, combinei com ele uma parada e não gostei da forma como as coisas aconteceram, isso é uma outra coisa. Agora, ficar inventando história de milícia, de não sei o que, tá, isso é de uma babaquice, e o pior babaca é o que acredita nisso. Desculpa, gente, essa é a realidade. Olha que palhaçada, gente. Pelo amor de Deus. Não é prefeito que bota milícia em lugar nenhum, ele pode fazer de conta que não viu, etc. Mas é o poder paralelo que chega, etc. E vai chegando em vários lugares aí. A gente tem que parar com essa sandice, né, tá inventando e tá criando esses bordões idiotas, né? Então, cara, assim, o que acontece em Rio Bonito é que as pessoas ficam preocupadas que Marcos Abraão pode chegar ao poder e trazer para o alto escalão, para o alto da pirâmide da política riobonitense, figuras que não têm lá protagonismo, não são de famílias tradicionais, não tem pedigree, né? Não são aqueles falsos ricos de Rio Bonito, aquela galera que ontem eu falei aqui que transita nos bastidores, nas sombras palacianas. Essa galera, se Marcos Abraão assumir a prefeitura, eu tenho desconfiança que vão cair do cavalo. Certamente ele vai trazer novas pessoas para esses lugares. Não estou dizendo que se o prefeito Marcos Abraão for prefeito, ele não vai ter as figuras nas sombras palacianas. Todo prefeito tem. Se eu fosse prefeito, ia ter também. Todo prefeito tem figuras nas sombras palacianas. Só não seria essa turma que está aí geralmente mandando há algum tempo, né? Eu acredito que ele faria algumas mudanças, né? E esse é o medo de parte da sociedade riobonitense. E aí sai com essa falácia, né? Lá atrás o medo era o caqui. Existia aquele troca-troca de Bidinho e Ares Abdala, os grupos se revezavam no poder, mas não eram grupos exatamente uma espécie de PT e PSDB, né? A gente viu isso em esfera nacional com PT e PSDB. Imaginávamos que PT e PSDB eram rivais. Não, não eram. Eram o mesmo lado de uma mesma moeda, disputando espaço de poder. Só depois da eleição do Bolsonaro, nós fomos entender que o PSDB nunca foi direita. E tinha um monte de gente que acreditava que o PT era esquerda e o PSDB era direita. Peraí. O expoente principal do PSDB é um sociólogo chamado Fernando Henrique Cardoso, que estava no palanque da direita já, junto com Lula, com Brizola, com a galera da esquerda, com os artistas de esquerda que hoje apoiam Lula livre, esse negócio todo e tal. E um monte de gente acreditava que o PSDB era direita. Pombas, não era. Eram dois partidos, um com a linha centro-esquerda disputando poder. E um monte de gente acreditava, porque o Fernando Henrique e o PSDB têm uma linha mais paulistana, né? Acreditava que eles eram direita. Nunca foram. Só depois que o Bolsonaro aparece, que aí os caras entenderam o que é esquerda, o que é direita. Tanto é que o PSDB, inclusive o vice do Lula, o senhor Geraldo Alckmin, foram todos lá para o mesmo lugar, para rivalizar com o Bolsonaro. E aqui em Rio Bonito era mais ou menos isso. Nós tínhamos ali Bidinho e Ares, Ares Bidinho, Bidinho e Ares, Bidinho, Bidinho e Ares, Bidinho. E o caqui, quando tentava ser prefeito, significava romper com essa coisa do Ares Bidinho, Bidinho e Ares, Bidinho, Bidinho e Ares, né? E o caqui sempre era cortado, tentavam criar jargões para o caqui, para ele não ser prefeito, para ele não quebrar aquele ciclo hegemônico de 4 para mim, 4 para você, 8 para mim, 8 para você, que se repete agora com Mandiocão e Solange, né? E o Marcos Abraão acaba sofrendo um pouco com isso, né? Ao longo da sua carreira. E essas coisas vão surgindo, vão acontecendo. Deixa eu mandar aqui um abraço para o Rafael Macapá, que está aqui nos acompanhando aqui também. Grande personagem, hein? O Rafael Macapá, desportista, é o cara do MMA, né? Sujeito bacana, boa gente que eu tive o prazer de entrevistar lá no Fala Rio Bonito Podcast. A política de Rio Bonito é a caixa de surpresa. Depois o povo chora, diz aqui o meu amigo Bardasson. E chora lágrimas de crocodilo, né? E aí eu já vou caminhar aqui para o final da nossa conversa, viu, Bardasson? O povo chora lágrimas de crocodilo. Não é para chorar. Porque quem escolhe as pessoas que estão governando, quem escolhe as pessoas que ocupam a Câmara de Vereadores, somos nós. Nenhum vereador, nenhum prefeito botou 38 na cintura
puxou a cadeira, sentou lá e falou assim, ó, sentei aqui, daqui não sai, daqui ninguém me tira, e quem quiser me tirar, vou dar um teco na testa. Nenhum vereador fez isso. Todos foram eleitos democraticamente com o nosso voto. Seja prefeito, seja vereador, todos foram eleitos democraticamente com o nosso voto. Não adianta espernear. Essa é a realidade. Ah, mas fulano comprou voto. Comprou de quem? Ele não comprou voto da vaca, não comprou voto da borboleta, não comprou voto da cerca, ele não comprou voto da árvore, ele não comprou voto da ponte, ele comprou voto do eleitor. Se o eleitor aceitou votar, não tem direito de reclamar porra nenhuma. Essa é a realidade. Então, Bardasson, depois o povo chora lágrimas de crocodilo, porque o povo é o principal responsável pela configuração política que nós temos ao longo dos anos. Porque quem vai às urnas escolher o candidato é o povo. E eu não lembro, nunca vi, eu estou acompanhando a política de perto em Rio Bonito desde 2000, ou seja, 2024, há 24 anos, e antes um pouco, 2016, 2006, 2002, eu lembro aí das 2000, né? Desde 2000, 96, 92, né? Desde o afastamento, desculpem, desde o afastamento do Aires Abdala, eu acompanho a política de perto. Não lembro de nenhum candidato a vereador ou prefeito que botou uma 12 travessada no pescoço, nas costas, e falou assim, meu irmão, eu vou sentar nessa cadeira aqui, se me tirar daqui, vou disparar na cara, hein? Deixa essa cadeira comigo. Nunca vi. Nenhum candidato a prefeito, nenhum candidato a vereador fez isso. Tomou a cadeira de assalto. Ninguém. Todos foram eleitos com o nosso voto. Agora, se o cara trocou o voto por gasolina, se o sujeito trocou o voto por dinheiro, se o sujeito trocou o voto... Cara, aí o problema, meu irmão, é do eleitor. Sejamos mais honestos, mais sinceros, né? O que nós precisamos é largar a hipocrisia de lado, aceitar Jesus e começarmos a olhar para a política de maneira diferente. Mas enquanto olharmos a política como um negócio, vai continuar tudo como Dante no quartel de Abrantes, né? Essa é a grande parada, porque às vezes a gente se comporta como se o povo fosse a grande vítima dos políticos. Desculpa, gente, não é bem assim. O político não é o Satanás que muita gente pensa que ele é. Está longe disso. E o povo não é o santo inocente explorado que muita gente acha que é. O povo é bem safadinho, viu? Bem safadinho. E o político, pilantra, ele sai lá do meio do povo. Ele traz essa pilantragem da onde? Ah, não, o cara entrou na política e ele se corrompeu. Ah, não, o cara entrou na política e ele agora... Alto lá, irmão. Alto lá. Alto lá. Entrou na política, não. Ele já era pilantra. Lá onde ele trabalhava, lá onde ele já era vagabundo lá. Ele só traz a pilantragem dele para aquele lugar que ele está. Se ele ocupasse um outro cargo, ele ia pilantrar também. Se ele fosse pastor, se ele fosse polícia, se ele fosse frentista do posto de gasolina, se ele fosse jornalista, se ele fosse o que fosse, se ele fosse empregado doméstico, se ele fosse fazendeiro, se ele fosse astronauta, médico, onde esse cara passasse, ele ia pilantrar. Porque vem com ele. Não é a política que ensina o cara a ser pilantra, cara. E a gente tem esse entendimento, né? Que a política ensina o cara a ser pilantra. Não, pô. Não. Nós temos uma galera aí que faz gato de luz. Gato na energia elétrica. Não é político. Você acha que se esse cara for vereador, for prefeito, vai fazer o quê? Vai ser um santo? Tem um monte de gente que faz gato de água. Na água lá da SEDAI, lá da água do Rio. Tem um monte de gente que faz gato de internet. Gato na televisão a cabo aí, na televisão a cabo. E aí? Você acha que se cara for político, ele vai ser um santo? O que você acha? Então a culpa é da política mesmo? Você acha mesmo que a culpa é da política? O cara vai e compra um negócio. Ele paga R$20. O troco vem errado. A pessoa que deu o troco achou que ele tinha dado a nota de 50 e dá o troco a mais. O cara bota o dinheiro no bolso e fala assim, porra, foda-se, não tô nem aí.
Me deu porque quis. E aí? Você acha que esse cara for vereador, for prefeito, vai fazer o quê? E a culpa é da política. É na política que o cara aprende a ser vagabundo. É isso mesmo? Né? Então, gente, assim, vamos parar, né? Como vou repetir aquilo que o meu avô, meu saudoso pai falavam, né? Vamos arriar a trouxa? Vamos conversar aqui? Vamos trocar uma ideia? Então nós temos assim um monte de jargões, um monte de máximas, um monte de pensamento, um monte de ditados populares, né? Para tentar justificar o injustificável. A corrupção, a sacanagem está dentro de nós, cara. De vez em quando sai um escândalo aí de um padre pilantra, um pastor pilantra, um pai de santo pilantra. Se esse cara for para a política, ele vai fazer o quê? Pilantragem. Não teve lá o João de Deus? O João de Deus, se for prefeito, for deputado, você acha que ele vai ser um santo? A Flor de Lis. Flor de Lis. Matou o marido lá, uma série de questões lá e tal. E aí? É uma santa? Então, cara, vamos parar para analisar que certos tipos de conversa que a gente tem é simplesmente para manter uma zona de conforto e para transferir responsabilidade. Simplesmente porque nós não queremos aceitar que nós somos os pilantras da história. O político, ele não vem da Venezuela, nem da Finlândia, nem do Japão, nem da Grécia, nem da Dinamarca. O político sai daqui, cara. A moçada aí que é candidata aí, a maioria, é todo mundo de Rio Bonito. Só tem um que vem de fora aí, mas na cidade do lado aqui, não vem ninguém muito longe, não. E aí quando acontece, quando dá ruim, é por quê? A culpa é da política? Não, a culpa é nossa, gente, pelo amor de Deus. Mas nós temos essa mania, pela transferência de responsabilidade. A culpa nunca é da gente. Já notou isso? A culpa das coisas que acontecem nunca é da gente. É sempre dos outros. Ah, porque fulano fez isso. Não, mas é porque fulano fez aquilo. Não, mas a culpa é de ciclano. Bom, gente, é isso. Né? Assim, é sempre um prazer receber os amigos aqui para conversarmos, né? Aqui no nosso programa Flávio Azevedo. Ontem e hoje tratando aqui das questões eleitorais aqui do nosso município. Eu quero trazer aqui, quero finalizar com uma notícia bacana que eu recebo lá do meu amigo Zeca Novaes, lá no Lona na Lua. Aliás, um abraço à galera do projeto Lona na Lua. Cadê aqui a publicidade do projeto Lona na Lua? Vou até tocar aqui, quando eu encontro aqui o projeto Lona na Lua, essa galera aqui, ó. Rio Bonito e Tanguá, 2 lonas azuis estreladas. Mais de 600 crianças e jovens impactados pelo poder transformador da cultura. Teatro, circo, música, dança, roteiro, desenho, história do cinema, cenografia e figurino. Oficinas gratuitas e um universo de novas possibilidades. Lona na Lua, arte, educação e cidadania. Patrocínio: Enel, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Pois é, gente, esse aí é o projeto Lona na Lua, né? E tem uma notícia bacana aqui do Lona na Lua que eu queria trazer para vocês, que o mês de fevereiro marca o início de um novo projeto no Lona na Lua. Cuidando das Águas do Rio é o nome da iniciativa, que vai levar 48 apresentações a escolas públicas durante 12 meses, beneficiando mais de 9.600 crianças no estado do Rio de Janeiro. Abre aspas aqui para o meu amigo Zeca Novaes. Vamos pegar a estrada apresentando um espetáculo educativo dentro das escolas. O objetivo é despertar no aluno a reflexão sobre a importância de cuidarmos do meio ambiente. Estamos felizes e prontos para esse novo desafio. Foi o que disse Zeca Novaes nessa reportagem. Então, atenção aqui, a PDPE
Cachoeira de Macacu, Cantagalo, Cordeiro, Duas Barras, Itaocara, Magé, Miracema, Rio Bonito, São Gonçalo, São Francisco de Itabapoana e Tanguá. São as cidades escolhidas para o primeiro ciclo de apresentações teatrais que tem um patrocínio da empresa Águas do Rio e do Instituto Aegea, em uma realização do Lona na Lua, Ministério da Cultura e Governo Federal, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Abre aspas aqui para minha amiga Gabriele Rangel, que é uma das figuras importantes lá do Lona na Lua. Seguimos com o compromisso histórico do Lona na Lua de associarmos a arte e a educação. Contar com esse apoio fundamental, pois milhares de crianças serão beneficiadas e poderão contribuir com um mundo melhor. Fala da Gabriele Rangel. E o espetáculo conta com elenco e produção que trazem no currículo a experiência de execução e outros projetos que, segundo o ator Wallace Silva, fazem diferença na hora de desenvolver essa nova ação. Abre aspas aqui de novo. A equipe da Lona é muito afinada, somos um time compromissado que trabalha muito. A Sara Rocha, o Wesley Gregório e eu somos um elenco 100% formado pela instituição. Agora vamos alcançar mais cidades defendendo a arte que aprendemos em nossa Lona. Isso é gratificante e nos enche de orgulho. Né? Fecha aspas aqui para o Wallace. Então, parabéns ao Lona na Lua, parabéns a Rio Bonito, que tem esse projeto extremamente importante aqui para a nossa cidade, né? Fica esse registro aqui do Lona na Lua em parceria com a Águas do Rio. E aí eu quero aproveitar a oportunidade. Águas do Rio de vez em quando deixa a desejar na fornecimento de trabalho aí pra gente, né, cara? Mas olha só, a gente precisa aprender a separar as coisas, né? Aqui, um golaço da Águas do Rio ao apoiar um projeto social tão importante, um projeto cultural tão importante como o Lona na Lua. No dia que a Enel trouxe um projeto ali para a Praça Fonseca Portela, foi exatamente naquele fim de semana que choveu pra cacete e tinha um monte de gente sem energia, teve pessoas que ficaram 2 dias sem luz, etc e tal. E aí, cara, eu vi um monte de gente dando porrada lá no espetáculo que aconteceu na Praça Fonseca Portela, bancado pela Enel, um projeto cultural da Enel, envolvendo vários artistas de Rio Bonito, que receberam cachê para estar ali. Eu vi um monte de gente dando pancada porque o cara estava sem luz em casa. Gente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A prestação de serviço da empresa, a gente pode reclamar dela na condição de usuário. Mas também na condição de usuário, quando os caras fazem uma iniciativa bacana como essa aí, ó, parabéns, cara. A gente precisa aprender a parar com esse negócio de demonizar tudo aquilo que não dá certo, tudo aquilo que tem um ato falho ali. Nós, a vida toda, erramos e acertamos. Eu, ao longo de 49 anos de vida, tenho inúmeros erros e acertos. Você que está aí também. Cara, e as empresas também, cara, né? Então deixam a desejar aqui numa situação ou outra na prestação de serviço, ok. Mas nesse apoio aqui a um projeto cultural, seja ele quem for, seja o Lona, seja um outro projeto de outra cidade, cara, parabéns. Isso aqui tem que ser elogiado, tem que ser cumprimentado. Mas nós estamos tão viciados a só reclamarmos das coisas que a gente só vê a falta de energia lá em determinado momento. E esquecemos de cumprimentar a Enel. Aí, Enel, olha só, muito legal o seu apoio aí ao projeto cultural. Mas dá uma moral aqui naquele serviço aqui que pode ser melhor. Alô, Águas do Rio, pode ser melhor que prestação de serviço, hein? Mas esse apoio aí ao projeto cultural, essa parceria com o Lona na Lua, ó, vocês estão de parabéns. É só isso, cara. Só isso. Só isso que a gente precisa, né? A prefeitura fez uma cagada, atrasou o pagamento do aposentado, o hospital não foi bem e tal. Cara, a gente precisa reclamar disso. Cobrar soluções. Mas, cara, quando asfalta uma rua, quando faz alguma coisa bacana, parabéns. Esse desequilíbrio que a gente tem, essa loucura, né? Em algum momento eu já fiz parte disso lá atrás, a gente precisa aprender com isso, né? Então é isso, gente. Uma boa tarde aqui para você, boa tarde aqui para o meu amigo Ronaldo Rangel, chegando aqui agora, né? Grande abraço aí para o Ronaldo Rangel. Parabéns ao Lona na Lua, né? Meus cumprimentos aqui à empresa Águas do Rio. Muito legal essa notícia, cara, para a cultura local, muito bacana, né? Um beijo no coração aqui do meu amigo Cadinho, um abraço aqui para o Amarildo, que chegou aqui também agora. Boa noite, meu irmão, um abraço grande para você. E é isso, gente, deixa eu lembrar aqui para você que está ligado no nosso programa, aqui dos parceiros do programa Flávio Azevedo, né? Deixa eu lembrar aqui para você da Clínica Vivermed, lá em frente ao Hospital da Vargas, com especialistas, com médicos, com dentistas para você. Não deixe de ir lá consultar, sobretudo se você é associado ao Plano Vivo Assistencial. O Plano Vivo Assistencial tem parceria lá com a Vivermed, e quem é associado do Viva tem descontos muito especiais lá no Viva.
É isso, gente. Então deixa eu lembrar aqui para você da Drogarias Viva Mais, lá na rua 15 de novembro, número 74. Um abraço para toda a galera lá do meu amigo Laerte. Deixa eu lembrar para você da Pousada e Restaurante Amanhecer da Terra, lá na rua Nilda Rangel de Carvalho, finalzinho da Bela Vista, cravada no pé da Serra do Sambê. Você pode passar o dia lá com day use, piscinas, cachoeira, tem almoço, tem petisco, né? Bem bacana lá o espaço, bem agradável, quem vai lá conhecer gosta sempre. Deixa eu lembrar do Hortifruti Ferreira, lá na Serra do Sambê, do meu amigo Leandro Ferreira. Grande abraço ao meu irmão, meu amigo Leandro Ferreira, grande sujeito, parceiro nosso aqui do programa Flávio Azevedo, e outras parceiras mais que nós temos aqui, a B Barbearia, Fabinho Lava Jato, Rocha Numismática, Elohim Contábil, sempre como a Elohim Contábil, uma empresa importante, referência no setor contábil e retaguarda importante na abertura de novos negócios. Fica essa dica aqui para você. Connect Internet, outra empresa parceira nossa aqui. Bom, gente, é isso. Eu quero agradecer os amigos que estiveram conosco nesta tarde. Muito obrigado pelo seu carinho. Volto amanhã com mais um programa Flávio Azevedo, com mais um assunto aí para nós conversarmos, para nós dialogarmos. Muito obrigado a vocês pelo carinho, muito obrigado pela audiência, muito obrigado aí a moçada que participa conosco. Papai do Céu abençoe rica e abundantemente cada um de vocês, e que esse ano nós tenhamos aí uma corrida eleitoral suave, honesta, decente, e relembrando para vocês os nomes que eu trouxe aqui: o prefeito Peixe, a ex-prefeita Solange, o vereador Xeroca, o vice-prefeito José Américo, o ex-deputado Marcos Abraão e o secretário de saúde lá de Itaboraí, que vem para cá também concorrer, participar do processo, Édio Delarolli, né? E conversamos sobre isso aqui no programa hoje. A todos eles, boa sorte. Muitos candidatos a vereador aí também, né? E tomara que o Rio Bonitense entenda que é muito mais salutar e saudável entregar o voto para as pessoas que tragam propostas, projetos, que tragam soluções para os problemas, e não simplesmente fiquem vociferando contra um, contra outro, etc, etc, etc. O cara que faz isso até tem lá uma chance de levar, né? É o cara que vai ser mais fiscalizador. Mas que não seja o nosso voto trocado por caixa d'água, gasolina, né? Cesta básica, dentadura, areola, telhado, carteira de motorista, essas coisas assim, gente, né? Porque depois não adianta chorar pelo leite derramado, né, cara? Esse é o grande detalhe. Bom, minha gente, beijo no coração de todos. Amanhã a gente volta. Meu amigo Lúcio Ricardo Marcelino, grande abraço aí pro Cadinho, que está sempre escutando a gente, sempre apoiando a gente aqui. Beijo pro Cadinho, para os amigos todos que passam por aqui. A gente vai ficando e marcando compromisso para amanhã estarmos juntos novamente aqui à tarde na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Valeu, gente. Abraço, beijo no coração. Fique aí com o Papai do Céu e vamos em frente. A Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense apresentou programa Flávio Azevedo. Rio Bonito e Tanguá, 2 lonas azuis estreladas. Mais de 600 crianças e jovens impactados pelo poder transformador da cultura. Teatro, circo, música, dança, roteiro, desenho, história do cinema, cenografia e figurino. Oficinas gratuitas e um universo de novas possibilidades. Lona na Lua, arte, educação e cidadania. Patrocínio: Enel, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Estadual de Incentivo
Se ligue na super oferta que a Connect Internet traz pra você. Internet 100% fibra ótica até dentro da sua casa. Com planos de até 1000 mega de velocidade a partir de R$ 79,99. É isso mesmo que você ouviu. Planos com até 1000 mega de velocidade a partir de R$ 79,99. Para você navegar à vontade, baixar músicas e vídeos muito mais rápido. Ultra velocidade e estabilidade garantida. Agende agora mesmo sua instalação. Jogue online sem travamentos e assista vídeos e séries em alta qualidade. Venha para a Connect Internet e sinta a diferença. Você está na Jornal.